meu carro da garagem e, ao ligar o carro, o rádio já liga automaticamente e a rádio em que eu costumo ouvir não estava no ar. Eu apertei um botão e entrou a RRB, que é uma rádio evangélica que todos nós conhecemos. E foi o suficiente para que eu ouvisse uma única frase do pregador que estava falando uma mensagem e aquilo não saiu mais do meu coração. E é em função disso que nós vamos ouvir a mensagem de hoje, porque aquilo que ele estava falando tocou tanto o meu coração que eu não consegui parar de pensar mais. E eu gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia que normalmente aparece como um figurante. Aparentemente, ele é um mero figurante. Ele é o carcereiro de Filipos. Eu não sei quantos conhecem essa passagem, mas eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. E nós vamos ler no capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 35. Atos, capítulo 16, dos versículos 6 ao 35. É um texto um pouco longo, eu convido os irmãos para acompanhar a leitura, reverentemente, por ser a palavra de Deus. Vamos ler, então, Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 35. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou
e, vendo as portas abertas, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles lhes responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou a ferida deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, que o Teu Espírito encontre liberdade de falar ao nosso coração o que Tu desejas que aprendamos. Conheçamos, ó Pai, o Teu trabalhar, o Teu agir em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é realmente muito conhecido, e todo mundo lembra de Paulo e Silas orando e do terremoto. E esquecem do carcereiro, coitadinho, né? No final de contas ele vira uma figura subalterna. Mas o texto nos vai mostrar que não é bem assim. Por isso eu comecei a ver no versículo 6. Paulo e Silas estavam na sua segunda viagem missionária. Eles foram visitar as igrejas que eles haviam plantado e evangelizar novos lugares e plantar novas igrejas. E começam a acontecer algumas coisas muito interessantes. No versículo 6 e 7, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Como assim? Eles tinham ido pregar a palavra, estavam numa viagem missionária. Em algum momento, eu quero ir para ali, mas o Espírito Santo não deixou. Eu quero pregar ali, mas o Espírito de Jesus impediu. Que situação curiosa! Quantas vezes nós queremos nos dedicar à palavra de Deus, queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer aquilo que sentimos no coração, que Deus nos tem chamado para fazer, e não dá certo. As portas se fecham. Talvez algumas pessoas, o inimigo que está atrapalhando, o diabo fez isso. Eles não viram desse jeito. Pelo contrário, eles, assim, nós queríamos ir naquela direção, para aquela província. E o Espírito Santo disse não. Eu queria ir pregar naquela cidade, mas o Espírito de Jesus disse não. Por quê? Bom, a resposta está no versículo seguinte. Deus tinha outros planos. O versículo 9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, a qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia, ajuda-nos. Há algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Deus fechou algumas portas e abriu aquela que ele queria, assim, não é para ali, é para ali. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus realmente, queremos fazer a nossa, é do nosso ponto de vista. Ele disse, não, é para lá, e para isso eu vou ter que fechar algumas coisas, e vou abrir outra. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Disse, não, é para aquela direção, o meu propósito é ali, para você, naquele momento, é para lá. E há uma coisa que me chamou muito a atenção. Paulo, em suas viagens, em sua vida, ele descreve várias vezes em que Deus fala com ele. Começa com Jesus aparecendo para ele. Lá no naufrágio, que também é descrito no livro de Atos, um anjo aparece para ele. Ele disse, o anjo do Senhor esteve essa noite comigo. Esta visão era de um homem que ele não conhecia, um homem macedônio. Ele disse, não, você precisa vir me ajudar. Passa para Macedônia, venha me ajudar. Quem era aquele homem? Ele não sabia, mas ele atendeu, disse, olha, Deus está me dizendo que é para ir naquela direção. E ele foi. Aí tudo se esclareceu. Tudo? Não, nada se esclareceu. Eles começaram a pregar, apareceu uma adivinha,
uma mulher possuída de um espírito de adivinhação. E aqui é muito importante, porque muitas vezes nós vemos profecias por aí, e a gente acha que profecia de Deus é aquela que dá certo. Essa profecia era do diabo, e ela estava falando a verdade. Esses homens vos anunciam a salvação. Ele estava falando a verdade. Com que objetivo? Enganar as pessoas. Mas ele não pôde enganar ao apóstolo Paulo. Assim, quem é você? O demônio está me anunciando, vê se pode. E ele está falando a verdade. O que ele fez? Repreendeu o demônio. E ele foi embora. E aí foi tudo bem. Não foi tudo bem, piorou mais ainda. Eles foram presos e açoitados. E tiraram a roupa primeiro, diz o texto. Tiraram a roupa e açoitados. Se estivesse por cima da roupa, direto na pele. Ou seja, rasgaram a pele dele com açoite. Devia estar sangrando. Devia estar doendo. E eles foram presos no cárcere. Aí aparece o nosso personagem. No versículo 23, entra a figura do carcereiro. Diz assim, a palavra de Deus nos diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. O que significa isso? Eles eram funcionários públicos, mas o funcionário público não tinha a proteção que tem hoje. Se o preso fugisse, ele era executado no lugar do preso e era torturado antes. Ele era torturado, ele ia sofrer os mesmos açoites, depois ia ser executado, se os presos fugissem, porque aquele era um preso importante. Esse aí não. O que ele fez? O que o carcereiro fez? Por isso, ele os lançou no cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. O cárcere interior era o seguinte, era um buraco. As celas vão em caminho de um buraco, ele botou lá no final, para que ele não pudesse fugir, ainda prendeu os pés num tronco com corrente. O que aconteceu? E aqui é que vem que a gente precisa ler a palavra com calma para perceber como nós somos iludidos pela nossa mente. Tentem imaginar a situação. O sujeito tinha sido 2 pessoas, ou mais, né? Porque nós não sabemos exatamente quantos estavam presos, mas eles tinham sido açoitados, estava doendo, tinham sido presos injustamente, trancados num buraco, e era de noite. E eles estavam cantando e orando. Por volta da meia-noite, prestem atenção nisso, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, e os outros presos ouviam. Você consegue entender isso hoje? Se estivesse numa cadeia, você foi preso injustamente aí na passeata, aí você vai para a cadeia e à meia-noite você começa a cantar. Todo mundo vai ficar ouvindo. Não, você vai apanhar. Eu quero dormir e você está me atrapalhando. Não, as pessoas estavam ouvindo e estavam prestando atenção. Estavam todos acordados, prestando atenção. E eles oravam e cantavam à meia-noite. Onde estava o carcereiro? O texto diz, a gente nunca percebe, houve um terremoto. Um terremoto muito bem localizado, porque parece que ninguém percebeu o terremoto, só eles. Um terremoto tal que as cadeias caíram e a porta abriu. Eu não consigo compreender como que um terremoto só abre porta e tira a cadeia e não destrói nada. Não destruiu nada, mas as portas se abriram e a cadeia que estava presa ao tronco se desprendeu. O que diz o versículo 26, 27? 27. O carcereiro acordou. O carcereiro estava dormindo, gente. Ele nem viu o terremoto. Ele não viu o terremoto. Ele não viu Paulo e Silas cantando. Ele estava dormindo. Só que o terremoto deu uma acordadinha nele, né? Para quem já passou por um terremoto, é meio estranho isso. Começa a balançar e eu, no meu caso, ia pensar que eu estava com labirintite, né? Ele acordou, o que está acontecendo? Quando ele olha, as portas tinham sido abertas. Ele imaginou, pronto, fugiu todo mundo. O que eu vou fazer? Ele tentou se matar, porque ele sabia que ele ia ser executado. Só que nessa hora, ele escuta uma voz, assim, você não precisa fazer nada. Não faça isso, não se mate. Nós estamos todos aqui.
Aí começa uma outra atitude. Vejam quantas atitudes do carcereiro. Primeiro, ele foi extremamente ciente do seu dever. Entregaram prisioneiros para ele, disseram, toma cuidado. Ele foi lá e acorrentou os caras. E foi dormir. Quando ele acorda, ele vê a porta aberta e fugiu todo mundo. Disse, não, nós fugimos, estamos aqui. Ele pede uma luz. Versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Antes da famosa pergunta que todo mundo conhece, e tem um monte de mensagens sobre isso, ele fez algumas coisas. Primeiro, ele pediu luz, ele foi lá, reconheceu naqueles homens algo diferente. Ele se prostrou diante de prisioneiros que tinham sido açoitados. Por que um carcereiro faria isso? Ele viu naqueles homens algo diferente, tirou-os para fora, tirou-os de dentro da carceragem, levou-os para o local onde ele estava. E fez uma famosa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Há quanto tempo você não ouve alguém fazer essa pergunta? Eu fiquei meditando assim, gente, isso não se faz. Eu salvo? Salvo de quê? Eu quero saber o seguinte, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor? O que eu posso fazer para ter mais saúde? O que eu posso fazer para ter sucesso? Para ser isso, para ser... Eu não vejo ninguém perguntando, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque as pessoas não se sentem perdidas. Ele se sentia perdido. E ele não estava perdido porque os prisioneiros tinham fugido e ele precisaria se matar, senão ele ia ser executado. Isso é o que ele pensou primeiro. Esse problema já tinha sido resolvido. Os prisioneiros não haviam fugido, estavam todos lá. Ele não corria risco nenhum. Ele não estava se referindo à salvação de que os senhores ali, os soldados, fossem castigá-lo porque alguma coisa errada tinha acontecido. Não tinha acontecido nada errado. Naquele momento, a única coisa que tinha acontecido era um terremoto, a qual ele não tinha responsabilidade nenhuma. O terremoto foi lá e abriu as portas. O que ele tem com isso? Ele não ia ser punido por isso. Ele não estava se referindo à sua salvação física ou funcional. Ele estava se referindo à mesma salvação que aqueles demônios já haviam indicado à mulher. Estes homens estão pregando a salvação. Aquela mensagem que Paulo e Silas haviam pregado ali naqueles dias já havia chegado ao ouvido dele. E eu quero saber, o que eu preciso fazer para isso? Essa pergunta é a pergunta que muita gente faz. Quando eu quero chegar para o que eu preciso fazer? E algumas respostas interessantes têm sido dadas. Olha, você precisa frequentar a minha igreja. Você precisa dar o dízimo. Você precisa frequentar todos os cultos. Você precisa fazer jejum. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Porque são coisas que eu posso fazer. A resposta não foi essa. A resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você quer salvação? A única coisa que você pode fazer para obtê-la é crer. Uma vez crido, uma vez sendo transformado, muitas coisas começam a acontecer de fazer. Nós estamos vendo que esse homem, o carcereiro, ele era um cara de ação. Ele fazia, dava ordem, ele ia lá e fazia. Olha, põe esses homens lá. Ele foi lá e fez. A porta se abriu, vou me matar. Não, vem cá, tirou-os para fora. Ele era um homem de ação, ele agia na mesma hora. O que eu devo fazer para ser salvo? E aí começa uma série de... Se vocês pensarem, que horas era mesmo, hein? 00:30. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Versículo 32, olha que coisa interessante. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Ele morava ali? Era 00:30. Como é que as pessoas da casa dele estavam ali? Ele estava no cárcere, era uma prisão. Ele morava do lado da prisão. Ele morava do lado da prisão. Ele foi lá e chamou as pessoas da casa dele para ouvirem a palavra. E naquela mesma hora, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Quando disseram assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que ele fez? Ele atravessou a porta, foi na casa ao lado, chamou todo mundo e disse, vem cá. Todo mundo foi lá, ouviu a palavra
E eles receberam. Como é que eu sei que eles receberam? Em seguida foram todos batizados. A família inteira foi batizada. A que hora mesmo, hein? De madrugada, passava da meia-noite. Logo após o terremoto, que aconteceu por volta da meia-noite, ele chama Paulo e Silas. Não, você pode ser salvo, você e a sua casa, se você crer. Ele foi lá, chamou a família inteira, eles pregaram a palavra, eles se batizaram. Bom, isso não acontece assim, né? Não acontece assim. Já devia ser umas 2, 3 horas da manhã. Foram batizados, levou-os para a sua casa. Agora sim, uma vez batizados, ele leva para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, e alegrou-se muito em haver crido em Deus. E isso aconteceu em algumas horas, de madrugada. De madrugada, aquele homem teve toda a sua vida transformada. Como é que a gente vê a transformação? Ah, porque ele se batizou. Só? Ele lavou os vergões, levou-os para a sua casa. Onde é que estão os vergões aqui? Responderam: creia no Senhor Jesus. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou a ferida deles, e em seguida ele e todos foram batizados, e levou-os para a sua casa. Ele vai e lava as feridas do prisioneiro, leva para a sua casa, serve refeição e se alegra. Quanta atitude tinha aquele homem! É interessante de perceber que, por volta da meia-noite, ele estava querendo se matar. 3 horas depois, ele estava dando uma festa na casa dele, servindo refeição para os prisioneiros. Haviam se batizado, haviam crido em Jesus, toda a sua família. Isso é que é transformação. Isso é que é transformação, que aparece em forma de ação, não para conseguir bênção de Deus, mas como fruto da bênção de Deus, como consequência da ação do Espírito Santo na sua vida. É muito triste você ver pessoas, da massificação da fé que nós vemos hoje, de pessoas, eu já falei isso aqui uma vez, é até um pouco cruel falar assim, o sujeito é um cretino, aí ele vai para a igreja, se batiza e ele vira crente, um cretino crente, porque ele não sofre nenhuma transformação na vida dele. Ele não é crente, ele continua cretino, porque crente é transformado. Não basta ir para a igreja, não basta se batizar, não basta falar crentez, não basta dar o dízimo. Tem que ser transformado. Aquele homem estava a ponto de se matar. Algumas horas depois, talvez 2, 3 horas depois, ele estava dando uma festa em casa, lavou as feridas dos prisioneiros, estava se alegrando muito pelo quê? Por ter crido. Está claramente, ele estava alegre por ter crido, por ter recebido a salvação, porque o Espírito de Deus tinha entrado no seu coração e na família inteira. Ele foi totalmente transformado. Aí eu fico pensando, agora olhando toda a história que a gente acabou de ler. Para que serviu o terremoto? O terremoto só serviu para acordar aquele homem. Ninguém percebeu a existência do terremoto. Ah, não, o terremoto libertou Paulo e Silas. Claro que não. Olha o versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solta esses homens. Não teve nada a ver com o terremoto. Não teve nada a ver com a oração deles. Eles já iam ser soltos mesmo. Eles eram forasteiros, eles foram expulsos da cidade logo em seguida. Levaram uma surra e agora sai daqui. Não atrapalha mais. Eles iam ser soltos de qualquer maneira. O terremoto não tinha nada com isso. O carcereiro nem ouviu o terremoto, ele só acordou depois. Algumas pessoas querem ver milagres como uma demonstração de poder. Se baseiam muitas vezes no final do Evangelho de Marcos, quando diz: olha, esses sinais seguirão aos que creem. Pisarão em cobra, não acontece nada. Toma veneno, não acontece nada. Expulsarão demônios. Eu quero demonstração de poder. Mas eles esquecem que os milagres, as ações sobrenaturais de Deus, têm 2 motivos. Uma, a glória dele, de Deus, e não das pessoas. E outra coisa, tem um objetivo para alcançar alguém. E o objetivo não era Paulo e Silas. O objetivo daquele terremoto era o carcereiro. O objetivo do terremoto não era Paulo e Silas, eles seriam libertos de qualquer maneira. O objetivo sempre foi o carcereiro.
O terremoto não libertou Paulo e Silas, libertou o carcereiro, libertou não de uma prisão concorrente, mas de uma prisão espiritual. Ele foi salvo, ele e toda a sua família. Ele e toda a sua família. Que bênção nós pensarmos que Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, não apenas para todos, mas para cada um plano especial. Quem era o homem que Paulo viu em sua visão? Senão o próprio carcereiro. Ele viu aquele homem assim, vem aqui, me ajuda. E ele deu uma resposta imediata. Crê no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua família. Ele foi lá e imediatamente chamou a família toda. Todos ouviram a palavra de Deus, foram batizados e tiveram suas vidas efetivamente transformadas. A conclusão disso, a conclusão final aqui para a nossa mensagem de hoje, é que Deus tem um plano, não apenas para a nossa vida nas mãos dEle, isso é verdade, mas Ele tem um plano para que a gente possa chegar a Ele. Paulo queria ir pregar na Ásia, Jesus disse não. Ele queria ir para a Bitínia, também não. Você precisa ir para a Macedônia, tem alguém lá que você precisa encontrar. Essa pessoa está dormindo, vou fazer um terremoto. Não fique dormindo. Se Deus tem um plano para você, responda. Responda ao que Deus está falando ao seu coração. Responda aos chamados de Deus para a sua vida. Quando você se sentir tocado, diga alguma coisa, responda. Não fique letárgico. Se você viu a ação de Deus na sua vida, faça como o carcereiro, que era um homem de ação. A cada coisa que acontecia, ele tomava uma atitude. Ele foi lá e trouxe as pessoas e fez a pergunta certa. Ele recebeu a resposta certa. E ele deu a contra-resposta mais certa ainda. Ele foi lá e trouxe a família toda e aceitou Jesus. Não fique dormindo. Não espere um terremoto para te acordar. Tenha as mesmas atitudes do carcereiro e tenha Jesus como Salvador da sua vida, e será salvo você e toda a sua casa. Amém? Pai, obrigado, porque a Tua palavra toca o nosso coração. Que nessa manhã o Teu Espírito possa nos explicar como Tu nos ama. Tens preparado um plano para que a Tua palavra chegue até nós, nem que um terremoto seja necessário, nem que servos Teus sejam castigados injustamente, mas de alguma forma a Tua palavra tem chegado ao nosso coração. Seja por que meio for, que a Tua sabedoria, o Teu poder, o Teu amor faça chegar até nós, que possamos ser sensíveis ao Teu toque e possamos ter a mesma resposta do carcereiro que aceitou ao Senhor Jesus e teve sua vida transformada. Essa bênção te pedimos em nome de Jesus. Amém.